Nós vamos estudar a primeira carta de Pedro. Quero, nesse momento, convidar você a abrir a palavra de Deus no livro ou na epístola de Pedro. E eu quero ler apenas o verso 1 e o versículo de número 2. Nós vamos, nesta noite, começar uma breve introdução. Eu acredito que até amanhã eu consiga terminar essa parte introdutória. Toda a dinâmica, todo o contexto, o cenário pelo qual o texto foi escrito, toda a estrutura, na verdade, que você precisa aprender para poder estar fazendo um estudo bíblico, uma exposição bíblica sistemática. Então, antes de você fazer a exposição, você precisa saber como trabalhar com esse material chamado Bíblia Sagrada, tá? Então, o meu objetivo nessas duas noites, hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira, é tentar transmitir a você toda a parte técnica, teórica, a estrutura do livro. Tá? Depois nós vamos ver a parte teológica do livro, da primeira epístola de Pedro, avaliando as questões da teologia, como santidade, como Deus, sofrimento, o Espírito Santo, a pessoa de Cristo aqui em Pedro, como viver uma vida correta diante do sofrimento, mediante as adversidades. Então, tudo isso a gente vai estaremos vendo, na verdade, e na sequência nós vamos começar, então, a fazer aí, depois que você tem todo esse material, todo esse informativo, nós vamos estar, então, realizando, né, o aspecto, então, expositivo da primeira carta de Pedro. Aí nós vamos, possivelmente, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo pela manhã, estaremos concluindo a exposição da primeira epístola de Pedro. Tá certo? Bom, uma vez dito isso, como eu já aconselhei você que está me assistindo aí, né? Em primeiro lugar, muito obrigado por abrir a sua casa para que nós pudéssemos chegar até você, né? Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Convide outras pessoas também, aproveita aí a oportunidade, né, durante essa semana, de separar para estudar uma carta ou um texto das Sagradas Escrituras. Né? De segunda a domingo nós estaremos aqui todos os dias, aliás, segunda a sábado às 20 horas e domingo às 10 horas da manhã, com grande encerramento, com um culto, na verdade, de ações de graça, ministério de louvor e tudo mais, para nós encerrarmos esta exposição. Bom, vamos lá então. Em primeiro lugar, nós vamos, deixa eu colocar aqui para vocês, né? Vão acompanhando aí nos slides. Aqui está a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana renovada de São Paulo. Para você que não é membro da igreja, que não nos conhece, eu sou o pastor Ricardo Medeiros, somos pastores aqui da primeira igreja presbiteriana renovada da cidade de São Paulo, no bairro do Rio Pequeno. E essa semana é a semana de santidade e nós vamos estudar a primeira carta de Pedro, tá certo? O tema para a nossa semana, para esse ano, né, de semana de santidade é firmeza na fé e vida plena no Evangelho. Tá? Esse é um tema que nós escolhemos, né? Que a Miriam me auxiliou nessa escolha, e a gente vai trabalhar não apenas esse tema, mas os temas principais que rodeiam toda a carta de 1 de Pedro. Então vamos lá, sem mais delongas, a título introdutório, nós vamos começar a entender como que essa carta foi escrita, em qual momento da história, nesta noite. Então, aproximadamente aí no ano de 64, 65, uma grande parte da cidade de Roma, aí já é uma questão de história, né? A história universal ou história mundial, Roma fora queimada. Uma grande parte. Então, acreditava-se que o imperador romano Nero fora o responsável por incendiar a cidade de Roma, tentando abrir aí espaços para novos projetos. Eu não sei se você já esteve em Roma, na cidade antiga. Amanhã eu trarei algumas fotos, né? Amanhã, quando eu estiver falando um pouco mais sobre o sofrimento, etc., eu vou trazer algumas fotos que eu registrei quando estive em Roma, e ali você vê um pouco de ruínas, né? Existem achados arqueológicos que comprovam esse incêndio que aconteceu na Cidade Velha, porque Nero queria estabelecer novos projetos, ele tinha outros sonhos. Então, para que ele pudesse reconstruir a cidade de Roma, ele tem uma brilhante ideia de incendiar Roma. E aí Nero, então, para
tentar escapar das acusações que vieram contra ele, ele vai acreditar, né, essa obra grandiosa que ele fez de incendiar Roma, colocando essa questão na conta dos cristãos, uma vez que os cristãos, e nós vamos avaliar mais com profundidade, eles eram suspeitos de uma forma geral entre os romanos, os cidadãos romanos que habitavam na capital, na cidade de Roma, não apenas espalhados por todo o território do Império Romano. Então, durante mais ou menos esse período, os judeus da Palestina também começaram a se rebelar contra os governantes romanos. Então, essa rebelião vai culminar em uma guerra a partir de 66, com o desfecho catastrófico que termina com a destruição de Jerusalém e de toda a nação judia, mudando então o nome daquela faixa de terra, né, ali no Oriente Médio, para a Palestina. Então a Judéia é riscada do mapa, entra em cena a Palestina, e ambos eventos, então, tanto lá em Roma quanto aqui na Judéia ou na Palestina, virou agora um motivo de perseguição de uma forma generalizada aos cristãos. Então Nero persegue os cristãos em Roma e, por um outro lado, nós entendemos, segundo a tradição, que Paulo e Pedro são mortos através da responsabilidade de Nero, tanto Pedro quanto o apóstolo Paulo, e os demais cristãos espalhados por toda a esfera do território romano passam então a sofrer essas perseguições. As perseguições elas vão ficando frequentes, elas vão ficando mais objetivas, elas vão tendo um público-alvo que são os judeus, juntamente com os cristãos espalhados pela diáspora, que é um tema que nós vamos também estar trabalhando ali. Então, Pedro, ele vai escrever, ele vai compor esta carta durante esse período de extrema perseguição. Então ele entendia que muitos cristãos iriam enfrentar uma perseguição cada vez mais severa. E quando você vai lendo a carta de Pedro, você percebe que há uma crescente. E nós vamos avaliar essa estrutura crescente de perseguição, de sofrimento, de angústia. Então, de imediato, a título introdutório, nós percebemos aqui que o primeiro propósito, ou o propósito primário de Pedro, é advertir os leitores que eles iriam enfrentar uma grande tribulação iminente e encorajá-los a permanecerem fiéis durante esses tempos difíceis. E se tem uma coisa que a gente precisa entender e aprender, é a sermos fiéis a Deus em tempos difíceis. E nós vamos tentar nesses dias aqui de Semana de Santidade apresentar à igreja, apresentar a você que está nos assistindo, nos acompanhando nesse estudo bíblico, a importância de você permanecer fiel durante os tempos ou os dias da adversidade. E olha, irmãos, eu tenho tristeza no coração em ver pela minha experiência pastoral e pela perceber o quanto que as pessoas se afastam, principalmente essa geração, quando as coisas vão ficando difíceis em sua vida, em sua caminhada, em sua carreira cristã. Então é importante que você, nesse estudo bíblico, aprenda a enfrentar as adversidades, a tribulação iminente, e seja encorajado pelo Evangelho, através da Epístola de Pedro, a enfrentar as situações difíceis que vivemos em nossas vidas. E diga-se de passagem, nesse tempo de pandemia, a situação de fato ela tem sido um pouco difícil para nós. Então vamos falar um pouco aqui sobre o título, né? O título, vou colocar aí para vocês, caso queira, você queira copiar, está aí na sua televisão, no seu celularzinho, no seu computador, não importa aonde. Só um parêntese aqui bem rapidinho. Eu já disse à igreja ontem, no culto, à noite, que é importante que você leia o texto de Pedro, são 5 capítulos apenas. Se você quiser, você pode ler um por dia ou em uma sentada, em 10, 15 minutos, você lê toda a epístola de Pedro, tá? Mas leia ela em, no mínimo, 3 traduções diferentes,
tá? Você pode pegar aí King James, a linguagem de hoje, né, que é uma linguagem assim, mais moderna, mais contemporânea, e uma João Ferreira de Almeida ou a NVI, não importa. Selecione 3 versões e vai estudando, vai fazendo as suas anotações. Porque à medida em que eu for trabalhando os temas aqui, você já começa a entrar no assunto, entrar na epístola de Pedro. Porque nós vamos, dentro dessa, até mesmo aqui nessa introdução, já começar a avaliar alguns textos que fazem parte de um tema principal que mais à frente na exposição bíblica nós vamos retomá-lo. Mas é importante que você já esteja atento ou por dentro do que nós estamos conversando. Então, se você não fez isso durante o dia, eu te aconselho a fazer durante a noite. Assim que nós terminarmos a live, às 9h15, você vai, depois da sua janta, é óbvio, né, ou antes de dormir, você vai fazer o seu devocional em 1 de Pedro. Combinado assim? Então o que você vai fazer? Presta atenção na dica que eu estou te dando. Você lê, pega 3 textos, 3 bíblias, e você lê, por exemplo, separa por blocos. Então você pode acompanhar, eu faço questão de mostrar para você aí, e a minha Bíblia está toda rabiscada, tá? Não se escandalize, porque é assim que eu trabalho, né? Eu vou riscando toda ela e fazendo as minhas anotações. Então você pega aqui, prefácio e saudação, verso 1 e 2. E aí você lê na sua casa, prefácio e saudação, verso 1 e 2, nas 3 traduções diferentes. Você vai começar a perceber algumas coisas. Aí, ações e graças, é outro subtítulo, e vai do verso 3 ao versículo 12. Então você leu ações e graças em uma tradução, lê na outra, lê na outra. Se você quiser pegar um caderno e deixar ao lado, você grifa aqui primeiro na Bíblia e depois você vai no seu caderno e faz colunas. Nessa tradução ele fala isso, nessa tradução ele fala aquilo, nessa tradução ele fala aquilo outro. E aí você vai tendo o seu próprio material de estudo. Olha que dica bacana que eu estou dando aí. Depois você deixa o seu like, deixa a sua oferta melhor, né? De alguma forma, estou brincando, tá? Você vai e faz aí que vai ser legal para você, fazendo umas colunas assim, e vendo as diferenças do texto, e aí a gente vai conversando ao longo dessa dinâmica aqui. Então vamos falar um pouco sobre a autoria, sobre o título da epístola primeira de Pedro, tá? Então o título grego eu coloquei aí para vocês, desta carta é Petros. Aparentemente a palavra primária, né, para o nome próprio de Pedro, que significa uma rocha ou uma pedra. A tradição faz então uma referência a esse título, um link na verdade, com o discípulo de Jesus chamado Pedro, o apóstolo Pedro. Tá? E aí a gente vai, agora depois que entendemos o título, nós vamos para a autoria desta carta. Eu não vou entrar nas controvérsias, tá? Nas controvérsias aqui a respeito dessa autoria, tá? Porque no século passado surgiram algumas pessoas defendendo de que não poderia ser o apóstolo Pedro o autor da carta por algumas questões que eu acredito que não faz muito sentido a gente ficar defendendo se é ou se não é, uma vez que as informações que eu vou te passar, elas já são suficientes para nós acreditarmos que Pedro é, de fato, o autor dessa carta. Então, a carta afirma ter sido Pedro, Jesus. Lembra para você que nós vamos estar aí olhando alguns textos? 1 de Pedro, capítulo de número 1. Começa assim a primeira parte. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, vírgula. Então é só essa parte que é importante para você começar a pensar a respeito da autoria, como eu coloquei aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então a própria carta, ela evidencia que o autor sagrado é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Esse homem, ele também é um dos presbíteros que trabalhavam com eles e dava testemunhas a respeito do sofrimento de Cristo. Está lá no capítulo 5, vai lá para o capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu presbítero com eles, e testemunho do sofrimento de Cristo. Então Pedro, ele enfatiza, e aqui no capítulo 5, verso 1, é mais uma evidência interna da carta,
de que Pedro é o autor? Primeiro, ele coloca-se na posição de presbíteros com eles. E depois eu vou voltar nesse assunto a respeito do presbiterato, tá? Mas aqui nós estamos falando sobre a autoria. É mais uma evidência interna, assim como o verso 1, o capítulo 5, versículo 1, capítulo 1, verso 1, capítulo 5, versículo de número 1, também é uma evidência de que Pedro é o apóstolo de Jesus Cristo, que além de ser um presbítero, um presbiterói, ele testemunhou o sofrimento de Cristo Jesus. Se você for olhar para os evangelhos, você que está nos assistindo, que é leigo, que não está entendendo com clareza o que eu estou dizendo, não se preocupe, daqui a pouco você vai aprender um pouco mais a respeito disso. Mas quando ele fala que ele foi testemunha do sofrimento, ele está dizendo que ele estava junto com Jesus no ato em que Jesus foi para a cruz do Calvário, o sofrimento de Cristo, não apenas no sofrimento, no momento da cruz, da crucificação, mas em todo o processo. Quando você olha para os evangelhos, você percebe que o apóstolo Pedro, ele estava do lado de fora, enquanto Cristo estava do lado de dentro, na casa de Caifás, sendo julgado por eles, sofrendo, e eles se cruzam. Pedro testemunha isso, e Pedro acompanhava de longe também Jesus na via dolorosa, segundo a tradição. Os discípulos o abandonaram, é claro, mas eles abandonam quando ele está lá no Calvário. Mas todo o sofrimento, ele acompanha os açoites, ele acompanha tudo o que acontece com Jesus. Então, quando ele declara aqui no capítulo 5, verso 1, que ele é uma testemunha dos sofrimentos, não poderia ser outra pessoa a não ser o apóstolo Pedro. Não existe outro Pedro entre os apóstolos, no ministério apostólico, e muito menos na história da igreja cristã primitiva. É ele quem está, tanto aqui se declarando apóstolo de Jesus Cristo, e lá ele vai dizer que ele é um presbítero que estava junto de Cristo em seu sofrimento. Tá? Então essas são evidências muito fortes que nós encontramos aqui na carta de Pedro. E também existem outras falas, né, que viriam de alguém que havia estado com Jesus durante seu ministério terreno. No capítulo 2, você pode ler aí em sua casa depois, eu não posso ficar perdendo muito tempo com detalhezinhos, mas estamos provando a autoria da carta. Capítulo 2, depois você pode ler na sua casa, do verso de número 20 ao versículo de número 25, também fica aqui evidenciado que esse homem estava com Jesus durante o seu ministério terreno. Pedro o acompanha, então ele faz referências ao esbofetear aqui nesses textos, assim como ele está lá em Marcos capítulo 14, verso 56, seguiu Jesus, Marcos 8, versículo 34, seguiu os passos de Jesus, ele estava perto de Jesus lá no Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo de número 32, e ele então declara Jesus como bom pastor, Marcos 14, 27. São referências que estão aqui no capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 25, que mais à frente nós também estaremos estudando a respeito desta questão, tá certo? Então a data, né, em que ano que possivelmente tenha sido escrito a carta de Pedro, né? Então, uma vez que não existem razões para negar que Pedro é o autor da carta, nós precisamos agora de alguma forma entrar dentro do calendário e tentar datar essa carta, essa epístola, aliás, que o apóstolo Pedro vai escrever. Então ela foi datada por volta da metade, na metade, né, da sétima década do século I. Logo, a data para essa epístola deve ser pouco antes da eclosão da perseguição nerodiana, por volta de 64 e 65. Tá? Então, nós entendemos que essa carta ela foi escrita, ela foi composta dentro desse período. Um pouco antes dessa perseguição mais ferrenha de Nero aos cristãos que estavam em Roma, tá certo? Então ela vai ser escrita a partir de Roma, né, que é o local de origem, para um determinado grupo que está em outra região, ela é escrita dentro desse período. Então, se você quer arredondar aí, a maioria esmagadora dos teólogos e dos pesquisadores, eles vão dar a data de 65 depois de Cristo, porque a partir daí já não dá mais para você defender uma data muito próxima à década de 70. Tá certo? Local e origem. Vamos lá.
Se eu estiver correndo muito, não tem como você falar para eu ir mais devagar, porque eu não vou conseguir ver você falando isso, né? Mas se você quiser escrever aí, os meus assessores vão me dar um toque aqui, tá certo? Então, local de origem, existem duas possibilidades, tá? Por quê? Porque, primeiro, o autor cita a Babilônia. No capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, versículo de número 13, diz assim o texto: aquele que se encontra em Babilônia, 1 de Pedro 5,13, aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Tá? Então, pelo fato dele citar Babilônia, algumas pessoas vão dizer que a Babilônia que ele está se referindo era algum lugar próximo ou entre as regiões de Antioquia, onde os cristãos exilados se estabeleceram. E também, muito provável que fosse a Babilônia por causa dessa citação, a própria Babilônia, onde eles ficaram cativeiros, né, foram mantidos cativeiros durante esse período aí de 70 anos, como nós já ministramos, falamos alguma coisa rapidamente nos cultos a respeito do livro de Neemias, do personagem Neemias. Mas, por outro lado, eu coloquei aqui também não apenas a Babilônia, então estou explicando para você, porque você vai encontrar isso no capítulo 5, versículo 13, tá? Que ele vai fazer uma saudação, aquele que está em Babilônia, ele vai igualmente, eleita convosco, vos saúda e etc, etc. Então a Babilônia é uma referência que ele vai dar da origem, tá? Aquele que, ou seja, alguns pensam que Pedro estava na Babilônia. Por outro lado, tem a tradição que vai dizer que o apóstolo Pedro está em Roma, e ele escreve então a partir de Roma. Esse é o local de origem da carta de Pedro. E por que que eles vão dizer isso? Porque a tradição declara isso. Os pais da igreja vão declarar, assim como eles dão toda a autoridade à escrita de Pedro, não há muitos questionamentos com relação a isso, foram todos de forma unânime, né? Como eu disse para vocês, apenas no século passado, teólogos contemporâneos começaram a levantar questões a respeito de se era Pedro mesmo que escreveu, por causa da forma escrita, da literária e etc. E aí eu tenho como provar para você que foi ele, tá? Mas não vamos entrar nesses detalhes, se for esses os argumentos. Mas a grande questão é que a origem, ela parte de Roma por causa da tradição. Pedro passa os últimos anos de sua vida ali em Roma, bem como nós temos também, tanto Pedro quanto João, cita a Babilônia fazendo uma alusão a Roma, ao Império Romano, aos governadores romanos. Por que que a Roma é identificada como a Babilônia? Primeiro, ela tipifica uma oposição ferrenha contra os cristãos, organizada, cheia de orgulho, cheia de malícia, cheia de imoralidade, cheia de impiedade de Roma contra o povo de Deus. Então Roma, ela é declarada como a Babilônia, como uma besta fera que se levanta contra o povo de Deus. Por isso que ele vai colocar essa expressão, citando, né, que ele está na Babilônia, mas ele não está falando da Babilônia propriamente dito num espaço geográfico e físico, mas ele refere-se à tipologia babilônica, à opressão babilônica, à imoralidade babilônica, a perseguição babilônica, a impiedade dos babilônicos. Assim como eles se comportavam dessa forma, os romanos também se comportam da mesma maneira para perseguir, para trazer sofrimento, para maltratar, para matar os cristãos e para humilhar os cristãos. Então, a carta de Pedro, sem dúvida alguma, sua origem é Roma e não a Babilônia. Ok? Bom, vamos lá. Precisamos continuar com a introdução. Os destinatários. Agora sim, a gente já começa. Eu vou deixar aqui os slides, né, para vocês acompanharem. E nós vamos falar um pouquinho sobre os destinatários da carta de Pedro.
Então, a carta de Pedro, ou a epístola de Pedro, também é conhecida como uma carta católica, no sentido de ser algo universal. Ou seja, ela é dedicada a vários grupos distintos. Não é apenas a um determinado grupo de pessoas, tá? Então ela é uma epístola, uma carta universal, diferente das cartas de Paulo, né? Que Paulo ele direcionava a determinadas pessoas. Então ele tinha as pastorais, trabalhava esse assunto. Ele tinha as cartas da prisão, de Corinto e etc, etc. Então era diretiva. Essa não. Essa carta, desculpa, ela é ampla. Ela é uma carta universal. Ela é uma carta considerada católica, tá? Ela trabalha questões de doutrina e prática de uma forma misturada e aplicada. Então, diferente da organização paulina, por exemplo, que ele vai trabalhando os temas, vai trabalhando os assuntos, aqui não. Pedro, quando você começar a ler, você vai perceber o que eu estou dizendo. O apóstolo Pedro, ele vai trabalhando a questão da doutrina e ao mesmo tempo ele já trabalha a prática. E depois ele volta para a doutrina de novo. E parece que ele muda de assunto e ele viaja nas suas ideias, vai para um outro ambiente. De repente Pedro retorna para cá de novo e aí você vai entendendo. Então, a interpretação dessa carta ela é um pouco mais complexa. Segunda de Pedro não, já é um pouco mais simples de ser interpretada e estudada. Mas essa carta, por causa desse formato pelo qual ela é escrita, então ele vai trabalhando essas dinâmicas, doutrina, prática, mistura e aplicação. Ele faz uma mistura, uma salada e aplica novamente. Então essa dinâmica você vai perceber o tempo todo. E quando eu estou detalhando isso para você, porque você pode achar um pouco complexo a sua leitura, mas quando nós formos fazer aqui a exposição propriamente dito dos capítulos, você vai perceber direitinho o que eu estou falando, tá? E é bem legal você entender essa didática, essa dinâmica, para que você não fique frustrado e achar que você não está conseguindo entender e interpretar a carta, porque Pedro, ele era um cara assim meio complexo, é difícil você entender a mente do apóstolo Pedro. Mas a gente vai conseguir chegar a algumas conclusões com bastante clareza, tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, a carta é dirigida, né, ao povo de Deus que vive espalhado fora de sua pátria, tá? Eles estão nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Diz aí no verso 1, os forasteiros da dispersão em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ela é destinada, estamos no verso 1, tá? Ela é destinada a essas pessoas que estão... Então, onde os nomes, né, podem ser os antigos distritos ou províncias em que os romanos iam organizando seus impérios. E aí esses locais que são citados aqui, em dias atuais, eles ficam na região norte da Turquia, tá? Bem para baixo lá da Capadócia. Então é importante a gente entender que são pessoas que estão debaixo do Império Romano, espalhados nesta região. Então a carta sai de Roma e vai para esta região da Ásia, tá? E ela é destinada a essas pessoas. Esses destinatários, né, como eu deixei aqui no slide para vocês, eles participavam de congregações cristãs lideradas por presbíteros. Como eu já li, o capítulo 5, versículo 1, e eu vou ler mais uma vez aqui, se você quiser arriscado, diz assim o verso 1, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós. Então, essas congregações, elas não eram administradas pelos apóstolos, mas elas eram cuidadas pelos presbíteros, com tarefas específicas. Os presbíteros como se fosse nos dias atuais os pastores da igreja. Eles que presidiam, eles que governavam, eles que lideravam a igreja, essas igrejas que ele está direcionando esta carta, tá? Mas as tarefas ministeriais realizada por qualquer outras pessoas, isso sim poderia ser feito por membros, tá? Membros
que fossem chamados por Deus. Vamos ler aqui, por exemplo, o capítulo de número 4, do verso 10 ao versículo de número 11. Diz assim: servim uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória. Amém. Então, fica evidente, capítulo 5, ele mostra que quem governa a igreja são os presbíteros. Capítulo 4, do verso 10 ao 11, evidencia para nós que dentro desta congregação havia também líderes, como se fossem líderes de departamentos, serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, se eu recebi o dom da profecia, eu vou servir aos meus irmãos profeticamente. Então, no ato que o presbítero está governando, presidindo o culto, eu peço a permissão, como Paulo já instruiu em Corinto, eu peço a permissão e aí então eu libero a palavra profética. Esse é o dom, certo? Se eu tenho o dom da música, eu vou servir aos meus irmãos com o dom da música. Cada um dentro de sua dinâmica, cada um dentro de sua área, cada um dentro de sua administração. Percebe que Pedro, ao mesmo tempo que ele fala da prática, ele já fala da doutrina. Então, aqui é a prática, mas quem governa? Que é a doutrina, a teologia pastoral, quem governa são os presbíteros. Doutrina, prática. Dons, doutrina, serve. Entende? Prática. É essa dinâmica que eu estou dizendo para você, que é uma peculiaridade da carta do apóstolo Pedro. Serve uns aos outros, serviço, ortopraxia, cada um conforme o dom. O dom é teologia, ortodoxia. Então, se eu recebi o dom de cura, o que eu faço? Eu vou praticar a cura. Eu vou orar para que as pessoas sejam curadas. Recebi o dom da oração, eu vou para a intercessão. Então, a igreja, ela se comunicava desta forma, ela funcionava desta maneira. Então, esses destinatários eram liderados por presbíteros e dentro as tarefas ministeriais era dividida entre todas as pessoas. Tá certo? Vamos lá. Mais um detalhe dentro desta questão dos destinatários. Certo? Então, na tradução literal, destinatários também são descritos como os peregrinos eleitos na dispersação. No verso 1 ainda, ele fala assim, forasteiros da dispersação. Mas a palavra forasteiros em grego, ela também significa peregrino. Peregrino é uma pessoa que não tem parada. Peregrino é uma pessoa que está dentro de um espaço de tempo durante um tempo muito curto. Entende? Por exemplo, você está em uma viagem e aí você chega num hotel. Você aluga o quarto daquele hotel para que você passe a sua noite ali. Então, você não mora naquele hotel. Você não é dono daquele quarto. Quando terminar a sua diária, o seu vínculo com a rede hoteleira já encerrou. E aí você vai para outro lugar. Então Pedro está dizendo exatamente isso, que nós somos peregrinos eleitos na dispersão. Nós somos peregrinos, nós não vivemos nesse lugar. Aliás, nós vivemos nesse lugar, mas nós não pertencemos, nós não somos o dono desse lugar. É basicamente isso que ele está dizendo. Então ele está lembrando os seus ouvintes dentro dessa questão de destinatários, que eles são um povo peregrino, que eles não pertencem àquele lugar. Então, eles estão ali por um breve espaço de tempo, por um breve momento de tempo. E aí, a partir do tempo que aquilo acaba, eles vão ter que sair daquele lugar. Então, na verdade, o escritor aqui ele está considerando o céu como a morada do povo de Deus. A nossa morada, aonde nós residimos, é no céu. Lembre-se sempre dessa ilustração do viajante. Você tem uma casa estabelecida. No nosso caso, moramos aqui em São Paulo. Eu habito, eu resido na casa pastoral. A casa não é minha, ela é da igreja, mas eu estou ali. A casa pastoral. Então ali
que está vinculado ao meu endereço, meu espaço físico. Eu respondo por aquele lugar. Ali é o meu CEP. E aí eu vou viajar para Santa Catarina, vou lá para o sul, mas eu paro em Curitiba, e ali eu me hospedo em um hotel, depois eu continuo a minha viagem, depois eu volto para a minha casa. O meu lugar é a minha residência aqui em São Paulo. Então, Pedro está dizendo isso a eles: o lugar de vocês não é onde vocês estão, mas é no céu. E num breve, curto espaço de tempo, vocês chegarão lá, porque vocês são peregrinos. Então, sofram o que vocês têm que sofrer, enfrente as adversidades que vocês devem passar, porque muito em breve vocês já não farão mais parte desse habitat, desse reino, dessa situação, porque vocês são forasteiros ou peregrinos na dispersão. Somos dispersos, mas nós vamos voltar porque nós temos uma pátria, nós temos um lugar, nós temos um ambiente para ficarmos. Então ele vai, só para concluirmos essa questão do lugar, da região, da morada, então nós precisamos entender que a carta ela é dirigida para essa região da Ásia, tá? E ali indica que a partir desse lugar, como é uma carta universal, ela não ficará presa apenas a esse grupo específico de pessoas, embora ela foi enviada a esse grupo específico que está registrado aqui na dispersão de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ela não é somente para aquelas pessoas. Então Pedro não se limita apenas às preocupações, né? Pedro, ele não está focado apenas nessas preocupações paroquianas de uma pequena comunidade, mas ele envia essa carta para todos os que são da dispersão, para todos os que estão peregrinando. Eles também estão, esses conselhos, essas dicas, essa palavra doutrinária, essas orientações, elas são aplicadas a qualquer pessoa, a qualquer crente, a qualquer necessidade, nos mais diversos lugares do mundo. Por exemplo, para a gente resumir essa questão do destinatário. Em outras palavras, simplificando o que eu estou dizendo, nós somos o destinatário também é para nós, porque nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós vamos habitar no céu. Então essa carta ela também é dirigida para nós, como ela é uma carta universal, dentro de um propósito que pode ser aplicado às necessidades atuais dos dias de hoje, as nossas necessidades, como crentes em todos os locais. Você que está me assistindo nesta noite, essa carta também é direcionada a você. Então vale a pena acompanhar-nos nessa uma semana de estudo bíblico, porque você vai aprender coisas valiosas, importantes, interessantes para a sua vida, porque você também faz parte do destinatário. Pense que o apóstolo Pedro escreveu uma carta, embrulhou ela em um rolo e enviou aí para o seu CEP, né? Chegou em sua casa através do Facebook da igreja. E agora nós vamos ler essa carta e entender o que Pedro está dizendo e aplicar isso em nosso cotidiano, porque essa carta também ela é para nós. OK? Queridos, vamos continuar aqui. Eu sei que é bastante informação, né? Já coloquei isso aqui, né? Já falamos sobre destinatário. Agora vamos falar sobre em que ocasião que ela foi escrita, né? Eu sei que é assim meio chato, né? Você está aí na sua casa e tal, e a gente está aqui sozinho falando aí para um celular. Sozinho não, tem algumas pessoas falando aqui para o celular. É gostoso quando nós estamos juntos, né, para discutir, intercepta e fala e tira dúvida, etc. Mas é o que Deus tem para a nossa vida hoje, então vamos lá. Então vamos falar um pouco sobre em que ocasião a carta fora escrita, né? Eu vou deixar aqui esse slide para você poder acompanhar aí, tá certo? Então, quando você olha de uma forma geral e não macro, nós percebemos aqui, evidenciamos em primeiro lugar duas questões, tá? Duas características principais
e após as principais vêm as secundárias. Então, quando nós olhamos para a carta como um todo, nós percebemos duas coisas. Primeiro, a consciência de que a igreja, na parte norte da Ásia Central, estaria experimentando um episódio inédito de perseguição. Olha aí, o versículo de número 6 do capítulo 1, ele diz assim: nisso exultai, embora no presente, em breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, a primeira ocasião que nós evidenciamos de uma forma macro é que a condição que eles estão vivendo é de perseguição. Eu vou separar um dia só para nós falarmos sobre esse sofrimento, tá? Então aqui é só para a gente entender a ocasião em que essa carta fora escrita. Perseguição. No capítulo 3, ele volta também do verso 16, do 13, aliás, ao 17, no capítulo 4, do 12 ao 19, aí você pode, depois nós vamos estudar isso daqui com mais profundidade, certo? Hoje é só uma introdução. A segunda causa principal pela qual essa carta vai ser escrita é porque há um desprezo aparente da distinção que deveria, haver entre cristãos e pagãos em termos de conduta e associação. Vamos ler aqui o capítulo 2, o versículo 11 e o versículo 12, que diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos abster-vos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento em meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, a segunda questão é que havia um desrespeito aqui aparente entre esses cristãos e os pagãos. E a conduta dos cristãos estava se associando com a conduta dos pagãos. E já não faziam mais diferença entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. E aí que nós vamos trabalhar a questão da santidade, da vida exemplar em todos os aspectos. O capítulo 2, ele trabalha ele tem um esquema de vida exemplar, de dar exemplo, de dar continuidade no ministério, no evangelho que Jesus confiou a cada um de nós. Então esses dois elementos, eles correspondem a essa ênfase na esperança e no chamado celestial que vão se opor de uma tendência natural ao desrespeito e ao relaxamento na vida cristã. Então, o que dá a entender aqui para nós é que à medida em que a vida deles começava a passar por determinado sofrimento, por determinada perseguição, havia um relaxamento na conduta, não havia perseverança. E olha, diga-se de passagem, isso é uma realidade. Muitas pessoas, quando começam a enfrentar níveis de perseguição em suas vidas, há esse relaxamento, há esse distanciamento da santidade, há uma tendência natural do ser humano de tentar resolver as coisas por si só e vão se afastando gradativamente de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor eterno de Deus que é derramado sobre o nosso coração e sobre as nossas vidas. Então, as circunstâncias corretas apresentadas refere-se aqui a ataques os quais constituem provações dolorosas. Capítulo 4, versículo de número 12, novamente, diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando-os a provar-vos como se alguma coisa extraordinariamente vos tivesse acometido. Então, quando eu for falar sobre sofrimento, nós vamos avaliar esse capítulo, esse versículo, o capítulo 4 de forma geral, mas o versículo 12 é onde começa essa ideia do fogo ardente, do sofrimento. E olha que coisa interessante, provação dolorosa, e ele vai dizer que eles não fizeram
absolutamente nada. E diga-se de passagem, você que está me assistindo nessa noite, você não precisa fazer nada para ter problema na vida, não é verdade? Você não precisa fazer nada, simplesmente seja crente, seja cristão, professe a Jesus Cristo, você vai ver como que a situação ela vai ficando difícil. Então, essa epístola, essa curta epístola, como eu disse para vocês, ainda na ocasião, o porquê ela foi escrita, essa curta epístola, ela usa o verbo sofrer aproximadamente 12 vezes, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. O verbo sofrimento, sofrer, ele aparece 12 vezes. Então, o assunto mais importante, quando você avalia dessa forma, o tema principal que Pedro vai trabalhar na vida desses cristãos é o sofrimento. Porque os sofrimentos de fato estão acontecendo. Não é algo que está apenas, não é uma ameaça que está lá no horizonte, não. Eles já estão sofrendo nesse exato momento. Mas são a maior parte desse sofrimento são insultos, tá? Que a gente vai estudar, tratamento duro com outras pessoas, afrontas que os escravos estavam recebendo de mestres impiedosos, capítulo 2, versículo 18 ao verso 20, e não um tipo ainda de ação oficial do Estado nesse primeiro momento. Mas esse sofrimento, ele é comparado com o castigo de homicidas e ladrões. Versículo 15 do capítulo 4 diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos ou ladrões, ou malfeitores, ou como quem se intromete em negócio de outro. Ou seja, o sofrimento, ele já começa a dizer, olha, vocês não sofram como assassino, como ladrão, como malfeitor, etc, etc. Fica evidente que essa perseguição, ela está apenas no início, mas ela começa agora a decolar. É como se fosse um avião em uma pista, é basicamente isso que ele está dizendo, olha, eu não sei se você já teve esse sentimento, né? Quando você vai voar. No seu primeiro voo, por exemplo. Acho que o primeiro voo ninguém esquece, né? A primeira vez que eu andei de avião foi um negócio terrível, né? Uma sensação de insegurança. Agora, é mais tranquilo assim, entre aspas, né? Não é bem tão tranquilo não, mas é basicamente assim. Quando você senta ali naquele negócio pela primeira vez, e você vai ouvindo aqueles barulhos, etc., você começa a sentir um desconforto. E aí o avião começa a correr, né, na pista. E de repente aquele trem sobe. E aí quando ele começa a subir, o sofrimento, ele vai ampliando. Até que ele fica lá no alto tranquilo. Aí o sofrimento acaba. Né? É lógico, se vier uma turbulência, aí o sofrimento começa tudo de novo. Aquele medinho, aquela angústia. Já tive várias experiências ruins, né, concernente à aviação. Mas é isso que ele está dizendo. É como se eles estivessem numa pista e aí começa o sofrimento. E ele vai dizer, amados, não estranheis, né, no verso 12. O fogo ardente que surge no meio de vós. Está começando. Então não é para eles acharem estranhos, ficarem, o que é isso que está acontecendo? Não é para ter esse tipo de sentimento, porque o fogo já está entre eles. E olha, percebe que Pedro aqui ainda não tem a revelação de que o que Nero iria fazer com os cristãos mais à frente. Além de culpá-los e depois utilizá-los como tochas, né, para a iluminação da cidade de Roma, tochas noturnas para iluminar a cidade de Roma, utiliza-se dos cristãos. Aqui é apenas o início, são fagulhas, são labaredas que estão surgindo no meio desta provação que eles estão vivendo. E aí ele vai dizer, não se assustem com isso que está surgindo no meio de vocês, destinado a provar, vocês serão provados. Então, quando o sofrimento vem até nós, né, você já começa a perceber que é o início, o princípio das dores, é apenas o começo do sofrimento, porque nós estamos passando por um período de provação. Como eu ensinei na Semana de Santidade do ano passado, provação vem de Deus. Tentação vem do diabo, não é tentação, é provação. Então nós aceitamos essa realidade, nós aceitamos essa situação, porque nós começamos a ser provados, e esse é a ocasião pela qual
a carta está sendo escrita, eles estão começando o processo de provação. E lá no verso 15, começa então a subir, agora já muda o patamar. Olha, fiquem tranquilos, né? Não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos. Ele está dando uma dica, não sejam assassinos, não entrem nesse jogo, mas vocês vão acabar rendendo a essa situação. Então a provação ela vai crescendo, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intromete nas coisas das pessoas. Aí ele vai dizer, mas se sofrer, como cristãos, não se envergonhem disso. Por que ele dá essa dica? Porque a coisa vai complicar, a situação ela vai complicando. Então você não deve sofrer porque você cometeu um mal, um pecado, ou porque você é um assassino. Se você for sofrer por algum motivo, sofra por causa de Cristo. O sofrimento por causa de Cristo é diferente de um sofrimento por causa de um pecado. O sofrimento por causa de um pecado rouba a sua noite de sono, traz dores aos seus ossos, como o salmista Davi declara isso. O sofrimento por causa do pecado traz angústia, traz doença, traz chagas, traz enfermidades terríveis. O sofrimento por causa de Cristo, ele traz paz, ele traz segurança, ele gera em nosso coração uma certeza e uma convicção de que de fato eu sou um peregrino, eu estou caminhando e estou agradando o coração de Deus, e é por causa disso que eu estou sofrendo. E muito em breve eu chegarei à minha pátria amada. Muito em breve eu já não serei mais um peregrino, mas eu vou chegar nas mansões celestiais, ou eu vou chegar na Nova Jerusalém, ou está chegando o arrebatamento da igreja. Então, nesse período de sofrimento de pandemia que nós estamos vivendo nos dias de hoje, é importante você entender que isso não é um ataque do diabo contra a sua vida, é o próprio Deus provando a nossa fé. Por exemplo, alguns sofreram por conta da igreja estar fechada, outros não estão nem aí. Igreja aberta ou fechada para mim não importa, entende? Então não há um sofrimento, mas nós estamos sofrendo por causa de Cristo. Um sofrimento por causa do distanciamento social e eclesiástico. Nós sofremos porque nós estamos distante dos nossos irmãos. Diferente se eu estivesse sofrendo por estar numa cadeia, porque eu matei alguém. Percebe? O sofrimento por causa de Cristo nos leva a um crescimento, a uma maturidade, a uma vida plena no Evangelho. O sofrimento por causa do pecado nos leva a consequências destruidoras, terríveis, mortais. Então é importante que você entenda nesta noite a ocasião pela qual esta carta fora escrita. E eu vou enfatizar isso várias vezes com vocês ao longo dessa semana de santidade. Eles estão sofrendo sem terem feito absolutamente nada. Não fizeram nada. Nada, mas pastor e tal, nada. É soberania de Deus, meu irmão. Aí, se você quiser, você pode criticá-lo, discutir, falar com Deus em uma outra perspectiva, tá? Nós estamos partindo aí para o encerramento, ainda tenho 14 minutos, eu quero correr aqui sobre, falar, né, sobre, eu já falei, sobre o objetivo, tá? O objetivo desta carta, e eu vou parar por aqui. E aí amanhã a gente retoma a introdução, falando sobre a estrutura, um breve esboço, né? Na verdade, eu vou mandar esse esboço pelo WhatsApp aí para os irmãos, e a estrutura também, para vocês terem um material de vocês aí em suas mãos, tá? E posso postar aí também, tiro uma foto e posto aí no Facebook, se alguém quiser depois ver, fique bem à vontade com relação a isso. Então vamos lá para o objetivo. Vai dar tempo de falar sobre o objetivo, eu vou parar por aqui, porque o próximo assunto demora um pouco mais. Então, vou deixar aqui os slides. A primeira de Pedro possui um tom pastoral. Não se esqueçam de uma coisa: Pedro é pastor. Lembra quando Jesus vai restaurar o coração de Pedro? O que ele fala no final? Apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro, por mais duro, por mais difícil de se relacionar com ele era um homem extremamente pastor, amoroso, cuidadoso. Nossa, pastor, eu nunca ouvi falar de Pedro como amoroso, né? Mas só você ler a forma pela qual ele escreve as suas epístolas, você vai entender
o quanto Pedro era pastor. Então, à medida que o apóstolo tenta, né, fornecer orientações e exortações para uma resposta cristã adequada à oposição da sociedade mundana à luz da salvação de Cristo Jesus, a salvação celestial dos crentes que nós temos em Cristo Jesus, Pedro ele se comporta como um pastor, como aquele que orienta, como aquele que cuida, como aquele que está próximo. Então, o objetivo de Pedro também é pastoral, tá? Embora nós vamos entender aqui como esse pastor, Pedro, aí você vai entender, ele era um homem de Deus, tá? Eu acabei esquecendo de grifar aqui, mas só para você entender esse aspecto pastoral. Então aqui, no capítulo 5, versículo 12, você pode riscar aí em sua casa, diz assim, ó, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente. Você pode riscar isso daqui, ó, tá? Risca isso aqui na sua Bíblia aí, capítulo 5, verso 12. O propósito é esse. O objetivo da carta é esse. Escrevi resumidamente. Ele resume, ele sintetiza o que ele quer dizer. Eu poderia pular daqui para cá, tá? Mas vamos ler. Encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Então o propósito, por isso que eu te disse que ele é um pastor, a sua ideia é pastoral, ele vai orientá-los mediante a essa oposição. Ele percebe aqui uma oportunidade para promover de uma forma abençoadora, para que eles não negligenciassem o comportamento espiritual deles, para que eles não se rendessem. Então, o apóstolo Pedro, ele motiva os seus liderados a respeito do assunto da salvação, dos privilégios, da responsabilidade, da submissão, de uma reação adequada perante o sofrimento, mas ele não perde a oportunidade de dizer para eles se manterem firmes na graça de Deus mediante o sofrimento. Manter-se firme na graça de Deus. Manter-se firmes na graça implica em você não balançar. Você sabe o que significa essa expressão firme? Por exemplo, você coloca uma madeira no chão e vai batendo, até que ela se aprofunde o suficiente, e aí você mexe naquela madeira, ela não sai do lugar. Ou então, você constrói e você coloca nessa casa as vigas de sustentação, e você vai e empurra aquela viga, ela está firme, ela não vai cair. Manter-se firme na graça é exatamente isso. Nada pode derrubar você da graça de Deus. Nada pode ou tem poder tirar você da graça de Deus. Não é o sofrimento que vai nos afastar da graça de Deus. Não é o sofrimento que vai fazer com que o meu comportamento espiritual diante de Deus, diante da sociedade, seja alterado. O nosso comportamento, ele não pode ser alterado por causa das circunstâncias. Por isso que ele escreve de uma forma resumida, ele vai dizer encorajando-os. É um encorajamento para eles testemunharem, esta é a verdadeira graça, testemunhar a graça de Deus e não testemunhar uma falsa graça que, à medida que as coisas ruins acontecem, fazem com que nós nos afastamos de Deus. Pessoas que se afastam de Deus ou pessoas que caem da graça de Deus, isso é um termo até mesmo contraditório, né? Pessoas que saem da graça de Deus são pessoas que nunca entenderam a verdadeira graça. E nós vamos trabalhar esse tema teológico, porque é o tema principal da epístola de Pedro, porque nós somos salvos pela graça. Não há nenhuma contradição com relação aos ensinamentos de Efésios do apóstolo Paulo. Não, muito pelo contrário, ele vai dizer para que eles permanecessem firmes na graça de Deus. E o objetivo do nosso coração nessa semana de estudo bíblico é que você entenda essa graça de Deus, é que você mantenha-se firme na graça de Deus,
que nenhuma influência externa ou interna sejam capazes de fazer com que você não esteja firmado na graça. E você só vai ser firmado na graça a partir do momento que você entender o Evangelho de Jesus Cristo, a partir do momento que você entender que o sofrimento, ele faz parte da nossa história, ele faz parte de nossas vidas, ele está dentro de um pacote maior chamado disciplina, dentro de um pacote maior chamado didática de Deus, que nos ensina, que nos faz crescer, que nos torna maduros para enfrentar toda e qualquer situação em nossa jornada cristã. Por isso, meu amado irmão, Pedro vai mostrar esse objetivo, esse propósito principal de encorajar o cristão a honrar a Deus em meio às adversidades, em meio a essa oposição crescente que nós já falamos aqui nesta noite, refletindo sobre as suas reações mediante a sociedade, quando eles são convocados a apresentarem as suas credenciais de homens e mulheres de Deus, é no meio do fogo, é no meio dessa provação que vem sobre as nossas vidas, que nós temos que nos manter firmes na graça de Deus, firmes na fé. Se você não tem conseguido manter-se firme na fé, é importante que nesta noite você possa pensar um pouco sobre isso. É importante que nesta noite você possa refletir, você possa ler esta palavra, esse sermão. Ele é moderno, ele é contemporâneo, ele foi destinado a você, como eu já disse no título da introdução. Então, meu amado irmão, nós desafiamos vocês nesta noite a permanecerem firmes na graça de Deus. E você só vai conseguir permanecer firme na graça de Deus mediante toda hostilidade através do sofrimento. Se você achou que eu ia falar para você aqui que, ó, vem para Jesus que seus problemas vão se acabar, olha, vem para Jesus que você vai ficar rico e etc. Meu amigo, você está enganado, você está na live errada. Era para você estar na live do Edir Macedo, não era na minha não. A minha live eu vou ensinar para você a palavra de Deus. Aqui você vai aprender como que o Evangelho, como que nós somos formados, como que nós nos edificamos, como que nós permanecemos firmes na graça de Deus. É através do sofrimento, é através da luta. Eu não estou dizendo que é só sofrimento na vida, mas o sofrimento faz parte, porque ele gera em nós condições de ficarmos firmes. Ninguém que sofre, meu irmão, cai, desmorona, se acaba. Se isso acontece, é porque ainda não entendeu a graça de Deus e ainda não está se relacionando com a verdadeira vida cristã que o Evangelho gracioso, maravilhoso de Jesus Cristo é apresentado a nós. Por isso, meus amados irmãos, nesta noite, nesta semana de santidade, nós convidamos vocês a fazerem parte dessa graça e dessa paz de Deus que seja multiplicada em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Ele vai concluir o verso 2, dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. E eu quero orar por você nesta noite, nessa primeira noite de estudo bíblico, e pedir que Deus faça multiplicar a sua graça e a paz dentro do seu lar. Quem sabe você que está me assistindo nessa noite está sofrendo. Graças a Deus por isso. Porque você vai crescer. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Esse sofrimento, ele não veio para acabar com você. Esse sofrimento veio para estabelecer a razão da sua fé. Para fazer você conhecer a Cristo Jesus como amoroso, a Cristo Jesus como aquele que derrama sobre o nosso coração a graça e a paz. E nesta noite eu vou orar para que essa graça e essa paz chegue até a sua vida, em nome de Jesus. Te convido a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos ainda diante de Tua presença, Deus. Obrigado, porque mesmo mediante tantas informações, uma coisa é evidenciado a nós nesta noite, que o Senhor direcionou essa carta para nós. Que o Senhor jamais
nos enganou a respeito de que nós não enfrentaríamos situações de adversidade e sofrimento. Mas Deus, nesta noite eu te agradeço, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido um Deus fiel, e o Senhor vai nos ensinar a viver uma vida digna do Evangelho, debaixo dessa graça preciosa. Pai, eu rogo a Ti nesta noite, que a graça e a paz do Senhor se multiplique sobre a vida deste homem, desta mulher, sobre a vida desta pessoa que está nos assistindo, nos acompanhando nesta noite, e que a noite dele, embora alguns ainda sofrendo, seja uma noite repleta de esperança, seja uma noite repleta de paz, de ausência, de ansiedade, de angústias, mas que em cada lugar da mente e do coração desta pessoa, o Senhor coloque as suas santas e poderosas mãos e ministre sobre ela nesta noite a gloriosa graça e paz de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, Deus, porque estamos firmes na graça. E graças ao Senhor, nós não soltamos dela e não abrimos mão de vivermos a graça do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor abençoe esta pessoa que está nos ouvindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.